Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Como a Benedita já falou, nós vamos falar do estado mental. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, versículo 11, nos fala do egoísmo. Diz assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo, então, é o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade nos homens. Algumas religiões do Oriente dizem que para o homem atingir a espiritualidade, ele deve apartar-se, quer dizer, afastar-se do Maya, que são as ilusões da existência, da vida e da morte. Ao mesmo tempo, Jesus nos instrui que, para alcançarmos o reino dos céus, nós precisamos nos despojar do egoísmo, que é o terrível adversário do progresso espiritual. Então, é realmente a ilusão que nós temos de tudo para mim, pensar só em mim mesmo. Eu não devo ser contrariado. Eu sou mais eu. Eu sou o dono da verdade. Isso nunca podia ter acontecido comigo. São ilusões que caracterizam o estado de egoísmo. Então, nos iludimos. E aí temos o egoísmo. É colocar o nosso interesse acima de tudo, acima do interesse do outro. Então, essa ilusão, que é fruto do individualismo, da egolatria, que é a cultura do eu. Só pensamos em nós. Então, é o tudo para mim. Jesus nos ensina que para nós sairmos dessa faixa, que há um amor, é a única força de nos trazer lucidez, nos trazer equilíbrio. Então, Jesus veio nos trazer exatamente o contrário, que é, veio nos ensinar, que é o amor, para que nós saibamos conviver conosco e com o outro. Esse é o antídoto do egoísmo: amar ao outro como a mim mesmo. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, ou
não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça. Então Jesus nos ensinou a amar. Mas ele nos ensinou também a orar e vigiar. Vigiar os nossos atos, para ver se eles não estão sendo de egoísmo. Vigiar os nossos sentimentos, para que eles não sejam mais para mim e menos para o outro. E vigiar os nossos pensamentos. Mas por que nós devemos vigiar os nossos pensamentos? Pensamento é vida. Pensamento é uma força criadora. Eu, particularmente, sempre acreditei no poder do pensamento. Nem seguia essa doutrina maravilhosa, mas sempre acreditei no poder do pensamento, da força que o nosso pensamento possui. Aí tive o privilégio de conhecer a doutrina e aprender que realmente pensamento tem força. Ao pensarmos, nós plasmamos aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja. Tem um autor norte-americano, Napoleão Hill, que diz assim: o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Então, tudo aquilo que nós pensamos realmente, que a mente concebe, pode ser alcançado. Então, nós devemos educar o nosso pensamento, discipliná-lo. A mente em atividade já coloca o que nós estamos pensando em ação. Já Divaldo Pereira Franco considera o pensamento e a verdade duas alavancas de propulsão ao infinito, mas também, ao mesmo tempo, dois elos de escravidão. Ele diz assim: dois elos de escravidão nos redutos infelizes das nossas paixões. Então, tanto é uma alavanca para o infinito, como uma âncora que nos segura, né? Devido às nossas paixões. Então, o pensamento e o sentimento geram uma vontade que gera uma ação. Então, nós precisamos da vontade para eliminar ou pelo menos diminuir o nosso egoísmo em nós. Então, do conjunto das nossas ideias, resulta a nossa própria existência. Nós somos beneficiários ou vítimas daquilo que nós pensamos. Ensina a doutrina espírita que, quando o pensamento está em algum lugar, lá está a nossa alma, porque é a alma que pensa. O bom pensamento, pensamentos de amor, de solidariedade, eles fazem o bem a quem emite o pensamento e a quem recebe aquele pensamento. Só é beneficiado. O contrário, o mau pensamento de violência, de egoísmo, só produz sensações desagradáveis para quem emite e para quem recebe. Se eu tenho maus pensamentos a respeito dele, né, não é só ele que vai receber emanações desagradáveis, eu também estarei recebendo. Então, quando eu penso mal de alguém, eu estou prejudicando a mim, não é a ele, né?
Emmanuel nos diz que o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. E agora, essa frase aqui, ó, eu achei maravilhosa. Quem quiser adoecer, envelhecer precocemente e até se auto-eliminar de forma dolorosa, cultive irritação e ódio. Quem é que quer aqui adoecer? Ou então envelhecer antes do tempo? Claro que todos nós vamos envelhecer, né? Eu não, mas os outros todos vão envelhecer. Mas alguém quer envelhecer antes do tempo? Alguém quer adoecer? Não. Mas se quiser, cultiva ódio e irritação. Agora, se não quer, evite o ódio, a irritação. Certa vez perguntaram a uma famosa atriz do cinema americano qual era a receita que ela tinha de se manter jovem e bela, apesar de alguns anos. E ela respondeu que, além de não fumar, não ingerir bebida alcoólica, comer com moderação, ela mantinha uma rigorosa disciplina mental, não se irritando e não se preocupando, vivendo em paz e harmonia com tudo e com todos. Ela se mantinha jovem e bela. Olha aí a receita, né? Vamos procurar seguir essa receita? Então, manter a serenidade, evitar atritos, faz com que o nosso organismo se mantenha saudável. Porque aquilo que o cérebro alimenta, né, repercute no nosso corpo. Então, nós temos de aprender a fazer uma limpeza mental. Porque os nossos pensamentos negativos, os nossos sentimentos negativos, né, as nossas mágoas, as nossas raivas, as nossas irritações, elas apenas nos envenenam. Envenenam a alma e o corpo, trazendo doença, trazendo os males físicos. Então, o que nós precisamos fazer? Uma limpeza mental. Se nós tivermos um monte de lixo na nossa casa e lá ficar, o que vai acontecer com aquele lixo? Né? Em pouco tempo vai estar cheio de mosca, aquelas larvinhas que ficam saindo, né? Mau cheiro, rato e tudo mais. E o que a gente faz? A gente corre, pega todo o lixo, bota no saco, fecha bem e põe lá fora para o lixeiro levar embora. Da mesma forma, nós mantemos a nossa casa limpa, né? Deixamos bem arrumadinha para estarmos num ambiente agradável. Cuidamos do nosso corpo, tomamos banho, escovamos o dente, penteamos o cabelo para estarmos assim com uma aparência agradável. Mas não é só da parte externa que nós temos de cuidar. Nós temos de cuidar da nossa parte interna, para que a nossa mente seja uma mente limpa, uma mente pura. Então temos de limpar a nossa mente. Mas como que nós vamos fazer isso? Não guardando sentimentos de mágoa, desculpando aquele que nos ofendeu, esquecendo as mágoas, procurar não ter inveja do outro, porque nós sabemos que Deus dá a cada um de acordo com a necessidade e o merecimento,
Então recebe conforme, né? Ou merece ou necessita. Então não termos inveja do outro, não brigando com os outros e, sobretudo, cultivando sempre pensamentos elevados que trazem boa disposição, otimismo e bem-estar, alegria de viver, quando mantemos a nossa mente limpa. O apóstolo Paulo, orientando a comunidade cristã, está em Epístola aos Filipenses, ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo aquilo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for puro, isso ocupe o nosso pensamento. Não as negatividades. Aquilo que é bom, que ocupe o nosso pensamento. Todo aquele pensamento que não é puro, ele se origina de duas fontes. Ou das nossas próprias imperfeições, de nós mesmos, ou de más influências que vêm dos nossos amiguinhos, né, das equipes inferiores, que nos influenciam. Pode ser também encarnados, né? Mas principalmente os desencarnados, né? Que nós, por um descuido mental, abrimos as portas, escancaramos as portas para que esses amigos não tão desejáveis, né, influenciem o nosso pensamento. Por isso, Jesus nos ensinou: vigiai os nossos pensamentos. E também diminuirmos as nossas imperfeições, porque esses espíritos que nos influenciam, maus espíritos, só se utilizam das nossas imperfeições. Se diminuirmos, né, ou eliminarmos, estaremos nos protegendo contra essas influenciações. Então, estarmos atentos às influências que vêm ao nosso pensamento. E atente em outra questão, é que às vezes a gente tem brigas mentais. Eu vou lá falar com a Cris, e ela vai me falar um monte de coisa, e eu já vou falar poucas e boas para ela. Ela nem sabe, verdade. Ela nem está pensando nada. Mas eu já estou brigando mentalmente. Quantas vezes a gente não se pega já prevendo uma situação que nós vamos fazer assim, e essa situação nem acontece? Então, mais um, né, momento da gente estar vigilante nos nossos pensamentos, pelo perdão, pela tolerância e pela nossa aceitação. Nós suavizamos as nossas emissões mentais, porque ao pensarmos, emitimos vibrações. Quando elas são negativas, são vibrações densas. Quando elevamos o nosso pensamento, nossas vibrações são suaves,
Suavizamos inclusive o ambiente em que estamos. Então, é sempre necessário a vigilância. E é interessante que nós, às vezes, reclamamos nossos direitos e esquecemos da maior propriedade que nós temos, que é o nosso pensamento. Nós somos donos do nosso pensamento. Ninguém flui no nosso pensamento, se nós não deixarmos, né? Então, nós temos, a maior propriedade nossa é o nosso pensamento. Então, temos de valorizar esse pensamento, lembrar-nos de discipliná-los, de estar sempre policiando. No começo, eu li, né, no Evangelho, que temos de fazer um esforço para eliminarmos o egoísmo. Devemos fazer também um esforço para melhorarmos o nosso pensamento. E aí, que tal nós lançarmos uma campanha? Vou dar lição de casa. É uma campanha contra os maus pensamentos. Semana que vem eu vou cobrar lição, hein? Vamos ver se nós vamos conseguir aderir a essa campanha. É uma campanha que ninguém vai perceber se nós estamos, né, fazendo ou não. Ninguém vai perceber se eu estou procurando melhorar o meu pensamento ou não. Mas nós mesmos podemos nos analisar, nos observarmos para ver se estamos aderindo à campanha de eliminarmos o mau pensamento e recebendo os benefícios que naturalmente vamos receber ao eliminarmos esses maus pensamentos. Então, todas as nossas realizações do intelecto ou do espírito são resultado de um pensamento firme, bem dirigido. E aqui vem outra frase que eu achei maravilhosa. Aquele que quiser conseguir pouco, terá de sacrificar pouco. Aquele que quiser conseguir muito, terá de sacrificar muito. Aquele que quiser alcançar grandes coisas, terá de fazer grandes sacrifícios. E eu não diria sacrifícios, eu digo esforços, grandes esforços, para nós conseguirmos melhorar o nosso pensamento. Não é assim, agora eu só vou pensar coisa boa. Não! Exige um esforço da gente, é um grande esforço, é uma grande atenção. Nós temos que estar atentos a todo instante. É o disciplinar, é o policiar, é o vigiar continuadamente. Então, é um esforço para melhorarmos o nosso pensamento. Aí eu quero ler uma historinha. Vai demorar muito. Não, só mais meia hora. A história da Dona Péssima e da Dona Ótima. Eis os acontecimentos de um dia na vida de duas senhoras. Uma delas é um amor de pessoa, tranquila, gosta do que faz e sente-se feliz. Já a outra é o mau humor em pessoa, resmunguenta, reclama de tudo, briga com todo mundo e nunca está contente. Ambas levam uma vida simples e com muita dificuldade financeira.
vou chamá-las carinhosamente de Dona Péssima e Dona Ótima. Num determinado dia, ambas levantaram cedo e, após darem café aos seus familiares, saíram para comprar algumas coisinhas que eles estavam necessitando. Dona Péssima pegou o ônibus e logo esbravejou, porque não tinha lugar para sentar. E afinal ela estava cansada. Irritou-se com o congestionamento e ficou resmungando o tempo todo. Será que essas pessoas não têm o que fazer? Dizia que estava perdendo seu valioso tempo por causa delas e que continuou lá, em pé, xingando e reclamando da vida, de como a sua vida era difícil. Dona Ótima também pegou o ônibus lotado e, por causa do congestionamento, aproveitou o tempo para fazer uma análise da sua vida. Sentia-se muito feliz, saudável, com ótimos filhos e com a esperança de um futuro melhor. Fosse a olhar as outras pessoas e pensar: quantas delas são felizes como eu? Por trás daquelas aparências, quantos problemas estarão escondidos? Dona Péssima continuou sua dura viagem e, chegando ao local das compras, havia muita gente, o que a fez ficar muito perdida. Entrou numa loja para adquirir certa mercadoria. E porque aquela mercadoria já não havia acabado, brigou com o vendedor e saiu à procura em outros lugares, ficando muito cansada, mais irritada. E, por fim, acabou levando outra mercadoria que não era do seu agrado. Achou muito caro e lamentou a sorte de ter tão pouco dinheiro. Dona Ótima, entrando na loja e não encontrando o que desejava, ouviu a opinião do vendedor, que lhe oferecera uma mercadoria parecida e até de menor valor. Resolveu levá-lo e logo havia terminado as compras, satisfeita com o que tinha feito e até economizado. À noite do jantar, diante daquela refeição simples de todos os dias, os filhos de Dona Péssima perguntaram-lhe como tinha sido o seu dia. Ela então pôs a se reclamar. Lhe doíam as costas, as pernas, os pés, a cabeça. Tudo dera errado. O dinheiro era pouco e, por cima, só tinha aquela miséria para jantar. Como sou infeliz! Exclamou. Já a Dona Ótima disse aos seus filhos que teve um dia maravilhoso. Aproveitou para muitas coisas, fez boas compras e ainda teve tempo para refletir sobre sua vida. Agradeceu a Deus pela família maravilhosa, pelos bons sentimentos que todos tinham e pelo jantar que saboreávamos juntos. Como sou feliz! Exclamou. Então, duas histórias assim de pessoas que tinham uma vida semelhantes, porém com pensamentos diferentes. Dona Péssima com pensamentos negativos, com irritação, mau humor, como ela era infeliz. E era mesmo, infeliz. Porque quando se tem os pensamentos negativos, quando se tem a irritação, quando só se pensa no pior, se é infeliz. Dona Ótima, bons pensamentos, otimista, alegre, aproveitou o tempo dela até para pensar no outro,
será que os outros são tão felizes como eu? Que problema será que o outro tem que a gente não sabe, a gente não percebe? Então, até se preocupar pelo outro. E no fim ela diz, como eu sou feliz. Sim, ela é feliz. Porque ela cultiva, tem bons pensamentos, de otimismo. Então, ela é feliz. E assim nós também, né? Se cultivarmos pensamentos ruins, pensamentos negativos, irritação, ódio, mágoa, e por aí vai, esses sentimentos todos e pensamentos, seremos infelizes. Nossa vida nada vai dar certo. Agora, quando cultivamos bons pensamentos, né? Quando o nosso pensamento, como diz o apóstolo Paulo, quando o nosso pensamento é puro, elevado, de otimismo, porque somos felizes. Então eu queria, só para encerrar, ler uma frase que alguns podem ter lido, porque está publicada num texto que a Benedita postou. E eu tirei um pedacinho que eu achei ótimo, que diz assim: habituemo-nos a cultivar pensamentos de otimismo, de renovação, de entusiasmo pela vida. Agindo assim, estaremos sempre aptos a nos tornarmos as mãos de Deus para atender nossos irmãos na terra. Então, que nós consigamos fazer a campanha, né, de eliminar os bons pensamentos, elevar o nosso pensamento, lembrar do ensinamento de Jesus, do orai e vigiar, vigiar atos, sentimentos, pensamentos. Aí aquele nosso esforço para diminuirmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e sendo otimista, sermos felizes. Então, é isso. E que Jesus nos abençoe. Aproveitar esse momento, né? Sempre são oportunidades que o nosso Pai nos oferece, né? Para, através da palestra, colhermos alguma coisa que já daqui a pouco teremos oportunidade de pôr em prática, né? Na nossa vida, lá na nossa casa, aqui na rua, né? Teremos oportunidade.